Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nos reunimos para que juntos possamos buscar o conhecimento, compartilharmos experiências e vamos humildemente pedindo o amparo e a proteção, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a vontade do nosso Senhor Jesus, assim como Deus nosso Pai, se faça presente. Gratidão sempre, Senhor, pelo amor e pela misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros e tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, então hoje daremos continuidade nos estudos do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 6º, o argumento, né? Então, qual seria o maior dos argumentos, que é justamente o foco desse capítulo, né? O maior dos argumentos é aquilo que a gente pode fazer como exemplo, tá? Lembrando que a nossa condição ainda espiritual, a gente caminha entre erros e acertos, tá? Então não devemos buscar uma perfeição, né? Porque a gente pode se decepcionar conosco mesmo, porque nessa caminhada a gente vai errar, a gente vai acertar, mas o que deve se valer para todos nós é o nosso querer, né? A nossa perseverança em não desistir. Então se a gente cair 5 vezes, que a gente possa levantar 6 e continuar, que a gente não desista das nossas, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né? Então tudo aquilo que a gente almeja, que a gente persevere, tá? Das nossas lutas, saber que é, nos daremos ali frente a frente com muitas situações, ora difíceis, ora não tão difíceis, ora momentos ali de uma calmaria, de uma tranquilidade para a gente possa se refazer para continuar, tá? Então que a gente simplesmente continue, persevere, né? Que tudo ao tempo de Deus, se for da vontade do Pai, irá se concretizar, pois será o melhor para cada um de nós. Às vezes não é no momento ali que nós almejamos, né? Mas nós estamos nos preparando. Então, cada obstáculo que a gente supera, cada situação que a gente vivencia, nos traz ali muitas reflexões, né? Muitas situações que a gente possa buscar essas reflexões, isso é muito importante, né? E não simplesmente ligar o automático de tudo isso, né? Então nós estamos aqui, né? Nessa passagem carnal, nessa presente encarnação, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a nossa vida, quem somos, né? Buscar ali um pouco mais de equilíbrio, tá? Então a vida vai nos ofertar sempre possibilidades. E aí entra também o que a gente sempre comenta, né? Que é um ponto-chave da doutrina, que é a questão das reencarnações, tá? Que são importantes a todos nós. Então, qual seria o maior dos argumentos, né? Sim, é, o exemplo que a gente pode dar por aquilo que a gente vivencia, não só por palavras, né? Porque as palavras sem ações, elas perdem a força, mas o argumento, o exemplo ali da nossa perseverança, né? Para nós mesmos, né? Então, quando a gente se dedica, quando a gente consegue algo, aquilo surte um efeito muito positivo para nós, porque nos dá a força, né? Então, a gente se sente mais fortalecido para buscar outros passos, né? E, por consequência, aqueles que estão ali ao nosso redor também, eles observam todas essas situações, tá? Então, perseverança, pessoal, é uma palavra aí de muita reflexão para todos nós. Que a gente não desanime perante os primeiros obstáculos da caminhada, né? Mas que a gente se possibilite, se dê uma oportunidade de seguir, de nos erguermos, de caminharmos. Muitas vezes enfrentaremos situações de incompreensão daqueles que estão ao nosso redor, né? Tentando muitas vezes até nos desacreditar dos nossos ideais, não entendendo a nossa caminhada.
e a gente queria que muitas vezes seguissem ali junto de nós. Mas a gente tem que entender que cada um de nós tem o seu tempo, tá? Cada um de nós tem a sua forma de agir e de pensar, tá? Então, se nós temos o livre arbítrio, né? Ou seja, podemos nos direcionar, né? E daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pomos em prática, aquilo que nós temos ali como os nossos ideais e as nossas verdades, cada um ali também tem a sua, tá? Então, o importante é, chegou o nosso momento, chegou o nosso tempo, vamos seguir, tá? Vamos continuar, não vamos nos perder aí ao longo dessa caminhada. Então, vamos seguir aqui com esse capítulo que é bem interessante, tá? O argumento, né? Qual seria o argumento? Que é o que nós já comentamos, é a nossa perseverança e o não desânimo. Né? Lembrando também uma coisa muito importante que eu gostaria de comentar com vocês é que, para nós aqui, que entendemos que somos espíritos, que ainda trazemos essas situações, que precisamos buscar um pouco mais de equilíbrio, né? Então precisaríamos do quê? Daqueles que já passaram, trilharam esse caminho e que deixam ali para nós exemplos, né, nos dizendo a todo momento que é possível, né, que se nós perseverarmos, mais uma vez a perseverança aí, a gente vai conseguir, tá? Então, há muita ajuda, né? Então, qual seria esse maior exemplo, né, que nós temos? É Jesus, com certeza. Jesus, ele é aquele amigo querido, né, que jamais nos abandona, que trilhou um caminho e que hoje ele consegue nos direcionar nessa caminhada, né? Deixando o que? Exemplos. Jesus deixou apenas exemplos, tá? Então as passagens dele, né? É, as parábolas, enfim, que a gente acompanha ali no Evangelho, são situações que ele deixou ali como exemplo a todos aqueles que ele sabendo que nós estaríamos aí despertando na nossa caminhada, no nosso tempo, a gente conseguiria, né, seguir em frente, entender um pouco mais, mas precisaríamos de exemplo. E se nós pegarmos também, pessoal, mais um ponto interessante, vamos pegar aí a literatura espírita, as obras psicografadas por Chico Xavier, Divaldo Franco e outros, né? E outros companheiros, a gente vai ver que eles deixam ali relatos de suas histórias, desculpem, relatos de suas passagens, de suas histórias, de suas vivências, tendo sempre como base a perseverança. Então eles refletiram sobre todas essas ideias e foram pondo em prática ali dentro das suas possibilidades, mas sempre perseverando para que servissem também de exemplo, tá? Então, Jesus é o nosso exemplo maior. A questão da mediunidade, temos que nos exemplificar no Mestre, sempre, com muita humildade, servir, auxiliar, né, pôr em prática essa mediunidade em nosso favor, né, porque nós aprendemos com todas essas vivências mediúnicas, mas praticando essa caridade, esse amor que Jesus nos deixou, né, que é muito importante. Auxiliar sempre, né, fazer com que esse amor chegue a tantos outros irmãos que nós nos comprometemos aí em algumas situações do passado, tá? Então, vamos lá seguir um pouquinho aqui com o nosso texto, tá? Vamos falar sobre o argumento do capítulo 6. Ante os amados que te não compreendem, estimarias que todos crescem conforme cresce. Alguns jazem desesperados nas trevas do pessimismo. Outros caem pouco a pouco no abismo da negação. Há muitos que te lançam insulto em rosto, como se tua convicção fosse passo à loucura. E surpreendes em cada canto aqueles que te falam pelo diapsão de ironia. Mergulha-te muitas vezes no oceano revolto das palavras veementes, que os opositores de imediato não podem admitir. Em outras ocasiões, desejas acontecimentos inusitados que lhes alterem o modo de pensar e de ser, né? Então,
muitas vezes a incompreensão daqueles que nos cercam perante ao caminho, perante aos nossos ideais, daquilo que a gente acredita, né? Então, mais uma vez, vamos recapitular isso que é muito importante para todos nós. Cada um de nós está no seu tempo, tem a sua forma de compreender, agir, ah, refletir sobre esses ideais. Então, para algumas pessoas isso pode parecer uma coisa sem muita importância, outros vão respeitar, alguns nem tanto, tá? Então, mas que a gente não desanime, tá? Que a gente entenda aquilo que realmente nos faz bem, tá? Que a gente entenda isso. Isso é muito importante, pessoal, saber aquilo que nos faz bem e aí seguir. Entretanto, recordemos o Cristo, tá? Então, sempre o exemplo do Mestre. A gente tem sempre nos exemplificar, né? Então, o Mestre passou, Jesus passou aqui e nos deixou exemplos, nos deixou ensinamentos, nos deixou ali sementes que foram plantadas em nossos corações, sementes de amor, de esperança, de renovação, e iria germinar em cada um de nós no momento certo. Tá? Então, é uma continuação, né, desses parágrafos anteriores que nós lemos aqui, né? Aceitar o outro como ele é, nos aceitarmos como somos, isso é muito importante, nós nos aceitarmos, saber aquilo que nos convém, né? Saber que aquilo que nos faz bem ou não, e vamos seguir em frente, tá? Ninguém, quanto ele, deixou na retaguarda tantas demonstrações de poder celeste. Deu nova estrutura à forma dos elementos, apaziguou as energias desvairadas da natureza, reaqueceu corpos que a morte imobilizava, restituiu a visão aos cegos, restaurou paralíticos, limpou feridentos, curou alienados mentais. Operou maravilhas somente atribuíveis à ciência divina. Contudo, não foi pelos deslumbramentos produzidos que se converteu em mentor excelso da humanidade. Então, vamos ver aqui, né? Porque todas essas questões a gente acompanha, né? Na leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, ali as parábolas, as explicações de Kardec, tá? Então, isso é muito importante, né? E aí fica um convite a todos, né? Fazer o evangelho no lar, pessoal, é muito importante, auxilia os nossos familiares, tá? Mesmo que as outras pessoas ali do nosso lar não queiram participar, tá? Que a gente faça ali, se determine no horário e a gente faça, né? Ali com uma duração de 10, 15 minutos no máximo, uma leitura do evangelho, uma reflexão sobre, uma prece, tá? Então é um compromisso que a gente tem com os nossos amigos espirituais, né, que vêm nos auxiliar, tá? Então é muito importante. Então essas leituras, né, a gente acompanha, né, no Evangelho a gente pode ver ali a passagem de Jesus, né, que deixou ali é, todas essas situações, né? Restaurou os paralíticos, a visão aos cegos, enfim, tudo que a gente leu aqui, né? Jesus agiganta-se na esteira dos séculos, pela força do exemplo. Anjo caminhou entre os homens. Senhor do mundo, não reteve uma pedra para repousar a cabeça. Sábio foi simples. Grande alinhou-se entre os pequenos. Juiz dos juízes, espalhou a misericórdia. Caluniado lançou bênçãos. Traído não reclamou. Acusado, humilhou a si mesmo. Ferido, esqueceu toda ofensa. Injuriado, silenciou. Crucificado, pediu perdão para os próprios verdugos. Abandonado, voltou para auxiliar. A ação é voz que fala a razão. Então, Jesus ele passou pelas mais diversas situações, né? E mesmo assim ele perseverou, ele tinha uma condição, né, espiritual, entendendo as situações, sabendo lidar, né, com as questões, mas ele nos deixou qual exemplo, pessoal?
Ele nos deixou o exemplo do amor, sempre trazendo ensinamentos da prática da caridade, mas da base da nossa mensagem hoje, da perseverança. Passou pelas mais diversas situações, muitas vezes difíceis, mas ele simplesmente continuou, ele perseverou. Então, para nós, o maior dos argumentos é a nossa perseverança, de continuarmos, de insistirmos naquilo que nós temos ali como objetivos, sempre pela vontade de Deus e de Jesus, mas que nós perseveremos na nossa caminhada, tá? Isso é muito importante. E aí, para finalizar aqui o nosso tema, se aspiras assim a convencer os que te rodeiam, ó, isso é importante. Se você aspira, se nós, né, vocês não, nós aspiramos a convencer os que nos rodeiam. Quanto à verdade, não ouvides que acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispões é o da tua própria conduta no livro da tua própria vida. Então estejamos certos que há muito amparo, há muitos amigos queridos que estão dispostos a nos auxiliar quando nós nos predispomos a superar, a continuar, a aprender, a interiorizar tudo que a gente aprende, há muito ajuda e amparo. Estejamos certos dessa ajuda que jamais há de nos faltar. Então, pessoal, perseverança para todos nós na nossa caminhada. Na questão da mediunidade, muita perseverança também, porque não é algo que a gente vai conseguir lidar do dia para a noite. É necessário ali é, a nossa vivência mediúnica, a frequência nas sessões, grupos de estudo, uma leitura edificante, entender um pouco mais. Então, se nós buscamos a compreensão de outras situações ali em outras áreas da nossa vida através de estudo, perseverança, quando a gente faz uma faculdade, enfim, estuda ali, a gente tem que perseverar para tirar boas notas na prova. Na questão da mediunidade, a gente tem que perseverar que as coisas vão acontecendo ali pouco a pouco e a gente vai entendendo essas questões. É porque há muitas dificuldades ali, principalmente quando a gente está iniciando os trabalhos, ou então quando a gente está aí no meio da caminhada, a gente sempre, porque sempre há o que fazer, o que buscar. E no começo há muita intensidade, né? Tudo é muito intenso, mas estejamos certos que com a nossa perseverança nessa questão, tudo há de se tranquilizar e as respostas virão. Porque a mediunidade é um empréstimo, né? Deus nos possibilitou para que a gente possa rever algumas questões aí da nossa caminhada evolutiva. Então, se é um empréstimo de Deus e se Deus é o nosso Pai amoroso, se estamos envoltos aí nesse amor, não haveria de ser de outra forma. A gente só precisa entender como que funciona essa mediunidade, como ela pode nos auxiliar. E com certeza há de nos auxiliar e muito. Ah, então, vamos continuar, vamos perseverar, que é muito importante. Lembrando que Jesus é o maior dos exemplos, né? E na questão mediúnica não poderia ser de outra forma. Exemplos ali de humildade, de atender os necessitados ali com muita perseverança. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem todos em paz. Que Jesus olhe por cada um de nós, tão necessitados que somos, tão pequeninos que somos, ainda buscando o conhecimento que há de nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. Muita perseverança para todos nós e vamos seguir em frente, pois jamais estaremos sós. Estejam todos em paz. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.